Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, aos irmãos aqui presentes, você na sua casa, todos nós reunidos nessa manhã em adoração, em gratidão ao Senhor, por tantas bênçãos, que o Senhor tem concedido a nós, pela vida, ministério do pastor Celso, pelas famílias, e eu quero nesta manhã, em gratidão a Deus, refletir rapidamente um texto, e é um texto que sabemos de cor, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. E hoje, em homenagem ao pastor Celso, vou fazer uma reflexão. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim a Bíblia, palavra de Deus: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Só a congregação. Amém? Há um princípio de Deus na nossa vida. Há um começo de Deus para a nossa vida. O texto deixa bem claro que no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que nós podemos reconhecer, e isso é inevitável, nós temos inúmeras evidências da criação de Deus sobre todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você vai observar que a terra era sem forma e vazia nos versículos seguintes. Deus ele foi formando, ele foi criando, ele foi desfrutando da sua criação, criando o mar, criando a terra, criando o sol, a lua, as estrelas, os animais, os vegetais, todas as coisas, porque é um princípio de Deus. Deus é um Deus de princípio. Há um começo especial na nossa vida, há um princípio em cada família. Nascemos porque houve um princípio de um namoro dos nossos pais, houve um casamento, então há um princípio, nosso nascimento é um princípio, é o início de Deus para que Ele possa fazer coisas extraordinárias. Você vai observar o texto ainda, no caminhar do texto, diz que Deus criou todas as coisas, e quando criou o homem, Ele diz, tudo era muito bom. Então nós precisamos reconhecer que a nossa vida, a nossa história, a nossa família, há um princípio de Deus, e Deus quer conduzir este princípio. Mas podemos observar mais adiante no livro de Gênesis a queda do homem. Deus deu ao homem a oportunidade de desfrutar do princípio do seu relacionamento, da sua intimidade, desfrutar da sua presença, deu ao homem a oportunidade, mas o homem perdeu a oportunidade, o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, e então a primeira família agora começa a passar por grandes dificuldades pela desobediência. E a segunda coisa que nós podemos aprender, Deus do princípio é um Deus do recomeço, onde Adão e Eva agora longe de Deus, se escondendo de Deus, colocando folhagens como vestes para cobrir a vergonha, eles se esconderam e Deus disse, olha, eu vou matar um cordeiro, e cobriu então a primeira família, um recomeço de uma nova família, através da morte de um bezerro, de um cordeiro, e cobriu então a vergonha de Adão e Eva com as peles do cordeiro. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Quantas famílias que têm sido destruídas, quantas famílias têm perdido a esperança, quantas famílias não têm tido mais paciência, quantas famílias não conseguem ter mais diálogo. Queremos dizer pela palavra de Deus que o Deus que é o Criador de todas as coisas também é o Deus de recomeço, ainda que nós venhamos desobedecer, ainda que nós venhamos abandonar a Deus na criação dos nossos filhos, ainda que venhamos abandonar a Deus na nossa profissão, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, mas Deus nunca desiste de nós, porque Ele é um Deus de recomeço, é um Deus que muda a história, e nós louvamos a Deus porque Deus tem mudado histórias de famílias, Deus tem mudado histórias de vidas, Deus tem mudado histórias extraordinárias de homens e mulheres que reconhecem a necessidade desta transformação, deste recomeço. O nosso Deus é um Deus criador. O homem pecou, o homem caiu, o nosso Deus é um Deus de recomeço. Neste primeiro domingo de maio,
é a oportunidade que Deus tem nos dado a recomeçar a ser um bom marido, ser uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, bons filhos. Nós precisamos ter e temos essa oportunidade de, quando olhamos para Jesus, reconhecemos o seu poder, a sua grandiosidade, Ele recomeça a nossa vida. E a terceira e última coisa, nós queremos deixar para os irmãos: todas essas coisas é porque Deus é um Deus de amor. É um Deus sempre com as suas mãos estendidas para nos abençoar. É um Deus que entregou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. É um Deus que demonstra esse amor através do sacrifício, da entrega do seu Filho Jesus, para recomeçarmos na presença do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Há um princípio de Deus na sua vida. Mas eu estou longe, eu sou pecador, eu tenho passado um momento difícil com a família. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de amor, é um Deus fiel, é um Deus que está sempre pronto para nos abençoar e nos enriquecer com a sua graça e com o seu amor. Amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor. Há um princípio de Deus na sua vida, há um começo de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas nós temos passado por dificuldades. Nós temos passado por lutas, desunião, desentendimento, não há diálogo, não há compreensão. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Recomece nesta manhã com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua busca com Deus. O Deus de princípio, Ele continua fazendo novas todas as coisas. Tudo porque Ele nos ama, porque Ele é um Deus de amor. Recomeça hoje, através desse amor de Cristo na sua vida, na sua casa ou no seu lar. Obrigado, Deus. Obrigado pela criação de todas as coisas. Obrigado, Deus, pelo princípio. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. E obrigado porque através deste amor nós podemos recomeçar e fazer, ó Deus, que o Senhor faça a diferença na nossa vida, na nossa família, para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.